A imagem impecável e perfeitamente construída do eterno superastro de Hollywood, Tom Cruise, rachou dramaticamente, revelando uma verdade familiar que estremece os alicerces do Star System mais poderoso do mundo. Uma simples frase, carregada de uma dor inaudita, abriu uma fissura no muro de ouro da fama, expondo a fria realidade de um relacionamento pai-filha marcado pela ausência e pelo silêncio. Bom, oi, Tom Cruise. Tentei ligar para você para avisar que eu deixaria de usar o sobrenome Cruise, e tudo que recebi em troca foi silêncio. Essa linha arrepiante, atribuída a Suri Cruise, agora apenas Suri, a filha do ator, foi a faísca que acendeu um fogo midiático que estava se cozinhando em fogo brando por 18 anos. Segundo relatos que circulam em múltiplas narrativas e fontes midiáticas, como Insider e New York Star Report, o gesto da jovem logo ao completar 18 anos não foi apenas uma decisão adolescente, mas uma declaração simbólica que muitos interpretaram como "eu não tenho mais um pai". Uma fonte consultada pelo Insider em junho de 2024 confirmou que essa confissão enviou uma onda de choque por toda Hollywood. Em um instante, o ícone do cinema americano, o homem do sorriso radiante e do comprimento efusivo, pareceu frágil, fraturado e mais distante do que nunca. Por trás dessa gélida sentença, esconde-se uma verdade ainda mais dolorosa. Suri não vê o pai há mais de uma década. Para o mundo exterior, Tom Cruise encarna a elegância, a força e a dedicação profissional. Cada tapete vermelho é um triunfo de carisma, cada estreia uma demonstração de sua inesgotável energia. Contudo, segundo uma matéria veiculada pelo New York Star Report em 2023, essa imagem de pai ideal existe apenas para as câmeras. Ao longo de sua infância, Suri jamais sentiu o calor do abraço de um pai. Nunca teve uma única tarde no parque com ele, nem um aniversário com o homem por trás do bolo para celebrá-la. Uma antiga professora de Suri, que concordou em falar com o ABC News local, sob condição de anonimato, relembrou uma constante dolorosa. Em cada recital escolar, evento de arte ou cerimônia de fim de ano, viam apenas Katie Holmes sentada na primeira fila. Apenas as duas, sempre. Nunca vimos Tom, nenhuma vez, afirmou. O relato de uma amiga de infância de Suri, compartilhado com o Manhattan Youth Digest, é um testemunho da solidão que cercava a jovem. Suri tentou inúmeras vezes se aproximar do pai. Suas mensagens eram simples, singelas e diretas. Você está bem? Estará livre neste fim de semana? Tenho uma apresentação hoje. Quero que você assista, só uma vez. Mas essas mensagens, segundo a fonte, desvaneceram-se no silêncio. O momento crucial desse relacionamento interrompido chegou com a mensagem mais importante de sua vida: o aviso de que mudaria seu sobrenome. Sua amiga relata que Suri sentou-se em silêncio por horas, esperando que a tela do seu celular se iluminasse com a palavra pai. Não aconteceu. Nunca aconteceu. Essa foi a primeira noite que vi Suri realmente entender o quão cruel o silêncio pode ser. Enquanto isso, perante milhões de espectadores, Tom Cruise seguia impecável. Sorria amplamente, contava anedotas animadas e distribuía autógrafos sem parar. Mas para sua filha, ele era uma ausência estendida ao infinito. A E.T. Magazine chamou-o acertadamente de "a sombra por trás do holofote", uma realidade que apenas os filhos de famílias famosas conhecem profundamente. A infância de Suri foi definida por um ciclo de espera sem resposta. Aos 6 anos, no festival da escola, ela perguntava à sua professora por trás da cortina: "Ele virá?" Aos 8, enquanto recitava a poesia, seus olhos procuravam por uma figura específica na plateia que nunca aparecia. Aos 10, sua mãe, Katie Holmes, compartilhou que Suri acordou cedo em seu aniversário e colocou o telefone ao lado, esperando a primeira ligação do dia. Como todos os anos, ela nunca chegou. A decepção se acumulou e se endureceu em uma verdade amarga. Seu pai sempre escolheu o trabalho,
o sistema de crenças, cientologia e as luzes brilhantes da indústria acima da família. Um especialista em psicologia familiar consultado pelo Hollywood Inside explicou com uma profunda simplicidade: crianças nunca param de amar seus pais, apenas param de ter esperança. E Suri, segundo seu círculo próximo, havia parado de ter esperança há muito tempo. Sua decisão de não usar mais o sobrenome Cruise não foi um ato impulsivo de uma jovem de 18 anos. Foi o ponto final simbólico de um relacionamento que, para ela, só existiu nas manchetes da imprensa. O que foi revelado não é apenas uma história de abandono, mas uma profunda reflexão sobre o custo humano da fama e a solidão que pode existir mesmo no centro do furacão midiático. A pergunta que fica pairando no ar de Tinseltown é: o que realmente está por trás dessas narrativas? E que força pode impulsionar uma jovem de 18 anos a desafiar um dos nomes mais poderosos de Hollywood com um silêncio estrondoso? A decisão chocante de Suri de se desvincular do sobrenome Cruise ressoou nos círculos midiáticos como um trovão. Como comentou o New York Daily Entertainment, quando um filho que carrega o sobrenome de um dos homens mais poderosos de Hollywood decide abandoná-lo, isso diz mais do que qualquer entrevista. Para Suri, contudo, esse nome não representava poder, prestígio ou triunfo. Representava simplesmente o vazio. Esse vazio não vinha unicamente da ausência de seu pai, mas também de uma infância vivida sob o cerco constante da mídia. Desde que pôde andar, Suri foi tratada como um alvo móvel pelos fotógrafos. As imagens dela chorando nos braços de sua mãe, com 20 ou 30 câmeras disparando a centímetros de seu rosto, publicadas no Page Six, chocaram o público na época. Um ex-paparazzo, falando no Hollywood Unfiltered, confessou: não a perseguíamos por malícia, perseguíamos o sobrenome Cruise, mas pensando bem agora, sinto muito por ela. Suri cresceu entre o clique constante dos obturadores, os flashes cegantes e um caos que nenhuma criança deveria suportar. Enquanto o mundo de seu pai se desenrolava entre sets de filmagem, helicópteros, círculos de crenças e aplausos de admiração, o mundo de Suri era definido pela incerteza constante e pelo perpétuo ato de se esconder atrás do casaco da mãe para evitar ser reconhecida. Katie Holmes lutou com unhas e dentes para construir um ambiente de paz. Passeios lentos pela cidade, bolos em um café próximo, dias de escola como qualquer estudante comum. Mas essa paz sempre colidia com o turbilhão de fama que seguia Tom Cruise. Um amigo da família disse ao NBC Lifestyle que Suri cresceu entre dois mundos e que sempre teve que escolher. Um era barulhento, poderoso e avassalador. O outro era a vida tranquila que Kate tanto se esforçava para proteger. No fim, embora ainda jovem, Suri escolheu o mundo de sua mãe, um mundo sem seu pai. Em um trecho citado pelo Insider, Suri teria proferido uma frase que deixou muitos tremendo por sua maturidade e resignação. Eu não o odeio, simplesmente não espero mais por ele. Foi a declaração de uma menina que cresceu rápido demais. Uma criança que aprendeu que, às vezes, o silêncio é a resposta mais clara de todas. A primeira parte desta história conclui com essa verdade. Tom Cruise, o pai perfeito aos olhos do público, esteve ausente durante toda a vida de sua filha. Mas o que tornou essa ausência tão absoluta? O que poderia levar um pai a se distanciar da própria filha dessa maneira? A resposta, segundo as revelações, não está nos sets de cinema, mas em um lugar muito mais inquietante. Uma força que moldou toda a família Cruise. Eu perdi meu pai no momento em que ele escolheu a cientologia. Essa foi a declaração atribuída a Suri e citada em uma reportagem de 45 minutos no ETX Hollywood Report em julho de 2024. Apenas 6 palavras curtas, mas suficientes para revelar uma verdade que a família Cruise nunca havia abordado publicamente. A cientologia não era apenas a crença de Tom Cruise, tornou-se o muro que se interpôs entre ele e sua filha por 18 anos. Segundo o ETX,
Aqueles que conheceram a família Holmes Cruise antes de 2012 descreveram a cientologia como uma parede invisível, mas impiedosa. Não atacava ou ameaçava diretamente, mas criava uma fronteira. Qualquer um que a cruzasse seria tratado como alguém a quem desconectar, to be cut off, um termo amplamente debatido no mundo do espetáculo durante anos. E foi precisamente essa fronteira, segundo a fonte, que empurrou gradualmente Suri para fora da vida de seu pai, como uma regra ineludível do sistema. Desde muito jovem, acredita-se que Suri viveu sob uma vigilância estreita por parte de membros da cientologia, algo frequentemente mencionado pela mídia internacional. Um ex-membro do grupo, que falou ao Skyline Entertainment News, explicou que os filhos de seguidores de alto escalão são frequentemente monitorados para assegurar a adesão às diretrizes. Embora não tenha mencionado Suri pelo nome, seu relato traçou fortes paralelos com o ambiente em que a menina vivia quando ainda estava com Tom Cruise. O mundo de Katie Holmes, descrito pelo New York Entertainment Review, estava confinado por uma atmosfera tão restritiva que era sufocante. Rumores indicavam que suas chamadas telefônicas privadas às vezes eram registradas e que os amigos com quem ela interagia supostamente precisavam da aprovação de certos assessores, indivíduos que há muito se especula terem laços com a cientologia. Uma fonte próxima compartilhou em uma entrevista. Ela sempre se sentiu observada. Nunca soube quem era realmente um amigo e quem estava ali para observar. Mas o que mais atormentava Suri eram as sessões às quais o ETX se referiu como avaliações mentais. Reuniões tensas onde as crianças eram submetidas a perguntas que não entendiam, mas que eram obrigadas a responder. Alguém próximo à família Holmes recordou que Suri uma vez perguntou à sua mãe: "Por que todo mundo quer saber o que eu penso? Eu fiz algo errado?" Dizem que Katie a abraçou fortemente, incapaz de dar uma resposta que aliviasse sua profunda confusão e medo. O véu se levanta sobre uma verdade mais sombria. A ausência de Tom Cruise pode não ter sido uma escolha pessoal, mas uma consequência imposta por uma estrutura de crenças que exigia lealdades absolutas. E nesse conflito de lealdades, a vítima silenciosa foi uma menina que só pedia o abraço de seu pai. O influxo da cientologia, segundo as testemunhas, não apenas moldou a vida de Tom Cruise, mas ditou cada decisão dentro do lar. Um analista da indústria, citado pelo ETX, afirmou: "Cada ponto de virada na família Cruise teve a cientologia como pano de fundo. Isso incluía a crescente distância entre Tom e sua filha à medida que o casamento desmoronava." Um detalhe publicado pelo cinema Talk Weekly em 2024 deixou muitos perturbados. Suri uma vez perguntou à mãe: "Por que não posso ver o papai?" E Katie Holmes simplesmente respondeu: "Porque há coisas maiores do que você e eu." Essa resposta vaga, segundo um amigo da família, plantou no coração de Suri um medo sem nome que perdurou por anos. O ponto de inflexão, a última fronteira, foi a decisão de Katie de abandonar o casamento. Uma investigação do Los Angeles Art and Life revelou que Katie preparou seu plano de saída em segredo por 3 meses. Mudou seu número de telefone, moveu documentos cruciais e só informou 2 pessoas de máxima confiança. A fonte destacou que ela teve que fazer dessa forma porque tinha medo. Um medo que não se dirigia a Tom, mas à cientologia. Esse testemunho reacendeu o debate público na época. A mídia americana perguntava repetidamente: por que uma jovem vivendo em um dos casamentos mais influentes de Hollywood precisaria fugir? Por que a partida teve que ser tão absoluta? A resposta, segundo seu círculo íntimo, sempre se resumiu a uma única e poderosa razão: proteger Suri. Os anos passados sob a sombra da cientologia deixaram em Suri a convicção indelével de que seu pai havia escolhido esse sistema de crenças acima de sua família. Essa, segundo o ETX, foi a ferida mais profunda que ela carregou até a idade adulta. Um antigo amigo de Tom, que falou anonimamente ao Hollywood Archive, compartilhou que
Tom nunca disse abertamente, mas para ele, a cientologia era como o ar. Ele não podia viver sem ela. E se ele não podia se afastar da cientologia, também não podia se afastar de suas regras, o que incluía limitar o contato com aqueles que não pertenciam mais à organização. De tudo o que lhe foi dito, ou que Suri chegou a entender, uma verdade a doeu mais do que qualquer outra. Tom nunca a defendeu publicamente perante a cientologia. Quando rumores se espalharam de que Kate havia abandonado a fé, quando os tabloides afirmaram que Suri não tinha permissão para ter acesso ao pai, Tom nunca ofereceu um esclarecimento, uma afirmação ou uma negação para que o mundo ouvisse. Ele permaneceu em silêncio. E para Suri esse silêncio foi devastador. Um comentarista cultural no America TV Spotlight resumiu com precisão: para uma criança, o mais difícil não é que seu pai esteja errado, é que seu pai não fique do seu lado quando isso mais importa. A separação da cientologia foi o único ponto de virada que deu liberdade a Kate e Suri. Elas se mudaram para Nova York, levando uma vida simples, sem seguranças, sem equipes de proteção, sem rastro da cientologia. Mas foi também então que a distância entre Tom e Suri se tornou absoluta. Não porque ela não quisesse ver o pai, mas porque sabia que ele nunca cruzaria a fronteira que essa organização havia criado. Em uma declaração interna citada pelo ETX, Suri supostamente explicou: se o papai der um passo em minha direção, a cientologia o puxará 10 passos para trás. Era sua forma de compreender por que ele havia desaparecido de sua vida. Muitos comentaristas interpretaram que não era uma declaração de ressentimento, mas de aceitação resignada. Deixar a cientologia deu a Kate e Suri a vida que sempre desejaram. Mas, em troca, elas perderam Tom por completo. Segundo múltiplos ex-membros que falaram à mídia, a cientologia segue um princípio: ir embora significa deixar de pertencer. Embora nunca confirmado publicamente, essa crença levou muitos a supor que a brecha entre Tom e sua filha jamais seria reparada. Por isso, quando Suri completou 18 anos e anunciou que não usaria mais o sobrenome Cruise, o mundo finalmente entendeu que essa separação não havia começado hoje. Havia começado muito antes, no dia em que a cientologia entrou na vida da família. A segunda parte termina com a sombra de uma organização conhecida principalmente através de rumores. Mas para Suri, essa sombra é uma memória vívida. E é a base das razões pelas quais agora, sendo adulta, ela se atreve a falar sobre o que viveu em silêncio por anos. Se a cientologia se interpôs entre pai e filha, o que manteve Kate e Suri firmes por 18 anos? A resposta reside no segredo que Kate Holmes guardou por uma década, finalmente contado através dos olhos de Suri. Eu vi minha mãe chorar, não por causa do divórcio, mas porque ela temia que um dia eles viessem e me levassem. Essa frase arrepiante, citada em uma conversa que o Global Celebrity Report disse ser de uma amiga próxima de Suri, silenciou todo o estúdio por vários segundos quando foi ao ar no final de 2024. Era a primeira vez que o público ouvia uma admissão sobre o medo silencioso que Kate Holmes havia carregado durante os últimos anos de seu casamento com Tom Cruise. Um terror visceral ligado à cientologia e uma batalha privada que ela travou sozinha para manter a filha ao seu lado. Segundo o programa, muitas pessoas próximas a Kate sabiam que ela passava incontáveis noites sem dormir, atormentada pela possibilidade de que a organização pudesse separar Suri de sua mãe a qualquer momento, seguindo os protocolos de desconexão que tanto se temia. O medo que paralisava Kate Holmes não era infundado. Uma amiga próxima recordou no Global Celebrity Report o terror palpável que a atriz sentia. Houve noites em que ela sentou ao lado da cama da filha, apenas olhando Suri dormir. Ela temia que, ao abrir os olhos na manhã seguinte, sua filha não estaria mais ali. Embora essas histórias venham de relatos não oficiais, foram suficientes para causar arrepios na audiência. O Broadway Life and Society relatou em um segmento de 2023
que Kate passou meses planejando sua fuga em segredo. Incapaz de confiar em ninguém, de se apoiar em assessores ou de confessar seus temores a amigos, ela escolheu o caminho mais solitário e perigoso. Ela coletou documentos por conta própria, contatou advogados sozinha, organizou planos de viagem em segredo e até encontrou um novo apartamento em Nova York sob um nome falso para evitar ser monitorada. Uma fonte próxima descreveu que Kate viveu como alguém que se prepara para fugir de um campo de batalha. Ela não podia permitir um único erro. Suri, embora muito jovem na época, percebia que algo estava errado. Em uma entrevista reconstruída pelo ITX Hollywood Report, ela relatou que sua mãe estava sempre tensa, checando as portas, olhando por cima do ombro ao caminhar pela rua. Uma vez, quando Suri perguntou por que ela trancava a porta 3 vezes, Kate supostamente respondeu: "Para garantir que você fique comigo." Uma resposta suave, mas que, no relato de Suri, carregava o peso de um medo indizível. Quando o divórcio finalmente ocorreu, os acontecimentos se precipitaram. A mídia ecoou o choque e Hollywood estremeceu. Mas por trás do caos midiático, havia 2 figuras tranquilas, uma mãe e uma filha, deixando para trás o mundo glamouroso para se mudar para um pequeno apartamento em Nova York. Segundo o Manhattan Daily Arts, o apartamento era a antítese do luxuoso estilo de vida que Suri havia conhecido. Não havia equipe de segurança, nem assessores, nem pessoal de serviço. Tudo recomeçou do zero. Kate levava a filha para a escola, comprava mantimentos à noite, lavava a roupa ela mesma e recomeçou sua carreira a partir da base. Uma fonte próxima observou que Kate não vivia mais em uma mansão de dezenas de milhões, mas nunca pareceu mais alguém que está finalmente livre. Suri relatou que via a mãe trabalhar até a exaustão. Longas noites no set, voltando para casa apenas para revisar contratos, estudar roteiros e se preocupar com as finanças. No entanto, não importava o quão cansada estivesse. No momento em que entrava no quarto da filha, o rosto de Kate se suavizava em um sorriso caloroso. "Ela queria que eu me sentisse segura, e eu sei que ela sacrificou tudo para que isso acontecesse", disse Suri à sua amiga. Vários veículos de entretenimento confirmaram que Kate entendia claramente que se afastar da cientologia e de Tom Cruise significava perder seu status, sua proteção e certas vantagens financeiras. Mas ela o fez mesmo assim. "Ela escolheu a filha", confirmou a fonte, "e aceitou perder todo o resto." Essa escolha, silenciosa e radical, moldou a forma como Suri percebia o pai. Os comentaristas se perguntavam: por que Suri não tentou se reconectar com ele uma vez que cresceu? Por que não tomou a iniciativa para reconstruir o relacionamento? A resposta, segundo aqueles que a ouviram em confiança, foi simples e dolorosa. "Eu vi minha mãe ficar mais leve quando o deixou. Eu a vi mais feliz. E acho que isso era tudo que eu precisava saber." Mãe e filha desenvolveram a partir daí um vínculo especial. Não apenas mãe e filha, mas 2 sobreviventes que haviam passado juntas por uma guerra invisível. Elas caminhavam juntas ao supermercado, a peças de teatro, compartilhavam jantares simples, riam, choravam e aprendiam a viver uma vida sem as sombras da cientologia as perseguindo. Um observador cultural entrevistado pelo NBC Lifestyle comentou: "Suri e Kate compartilham um tipo de vínculo que apenas pessoas que experimentaram um medo profundo juntas podem entender." À medida que Suri entrava na adolescência, começou a reconhecer a força que sua mãe havia lhe transmitido. Paciência, calma e uma feroz determinação para proteger o que mais importava. Ela descreveu essas virtudes como as coisas que aprendi com minha mãe. E com elas, encontrou a coragem para proferir sua verdade aos 18 anos. Suri entendeu que Kate permaneceu em silêncio não por medo, mas para proteger a filha, para permitir que ela crescesse no ambiente mais tranquilo possível. E quando finalmente teve idade suficiente para escolher por si mesma, ela escolheu falar.
Sinto que tenho que continuar o que minha mãe começou. Suri é citada na reportagem do ETX. Ela foi corajosa para me proteger. Agora é minha vez de ser corajosa e falar. Os segredos que Katie Holmes guardou por anos, as noites sem dormir, os dias de fuga, o medo de ser vigiada, tudo se tornou a resposta para a pergunta mais importante. Por que Suri escolheu uma vida sem o pai? Não porque o odiasse. Não porque quisesse cortar laços por ressentimento, mas porque havia visto sua mãe finalmente livre, finalmente feliz, sem estar mais sob a enorme sombra projetada por Tom Cruise e a cientologia. A decisão de Suri foi, em essência, um ato de lealdade absoluta à liberdade que sua mãe lutou tanto para conseguir e o ponto final de uma saga familiar que define o alto custo da fama em Hollywood. Nesse momento de profunda compreensão do sacrifício de sua mãe, Suri forjou seu próprio caminho. Mas a história não poderia terminar com a fuga. A jovem deveria enfrentar a parte mais difícil, emergir à luz com uma nova identidade, um futuro próprio e uma decisão que ressoaria por todo Hollywood. Não quero carregar um sobrenome que faça as pessoas me verem como a sombra de alguém. Essa declaração, supostamente de Suri, e citada pelo Global Youth Voice em agosto de 2024, incendiou as redes sociais. Não era apenas sua explicação para a mudança de sobrenome, era sua primeira declaração de independência como jovem adulta. E seu novo nome, Suri Noel, não era uma escolha qualquer. Era o símbolo de uma jornada de 18 anos em direção à liberdade, à identidade e à saída da imensa sombra conhecida como Cruise. Segundo a seção Celebrity Next Generation do ETX Hollywood, a decisão não foi impulsiva. Fontes indicam que Suri havia refletido sobre isso por anos, mas só aos 18 teve o direito legal de assinar os documentos ela mesma. Uma ex-colega do ensino médio revelou que Suri uma vez comentou que sempre que escrevia seu nome completo, parecia estar usando um casaco pesado demais, grande demais e que não era dela. Mudar o sobrenome, disse a amiga, foi a forma de Suri de dizer ao mundo que queria viver sua própria vida, não a vida que o nome de seu pai havia criado para ela. O Manhattan Young Arts Journal comentou que escolher o sobrenome Noel era um ponto de inflexão simbólico, uma forma de Suri de declarar que não desejava mais estar ligada ao glamour, ao drama ou ao legado de Tom Cruise. Em vez disso, ela escolheu se alinhar com a pessoa que a criou, a protegeu e lhe deu uma vida pacífica, Katie Holmes. Quem a conhece sabe que Suri sempre amou as artes, escrever, a música, a pintura e experimentar com pequenos projetos criativos escolares, mas nunca quis buscar a criatividade sob o rótulo de a filha de Tom Cruise. Em uma conversa reconstruída pelo Campus Confidencial, ela foi citada dizendo: "Quero ser reconhecida pelo meu trabalho, não pelo meu sobrenome." Suri Noel foi seu primeiro bilhete para entrar no mundo criativo em seus próprios termos. A vida universitária abriu um novo capítulo para Suri, onde ela não era mais a menina que era sussurrada ao passar com a mãe, nem o alvo dos paparazzi, nem a figura presa na guerra invisível entre Tom Cruise e a cientologia. Na universidade, ela era simplesmente uma estudante, bebendo café antes da aula, caminhando para palestras com fones de ouvido, se fundindo nas histórias cotidianas da juventude. Um colega de classe disse à revista New York Collegiate: "Ninguém imaginaria que ela teve um passado tão complicado. É amigável, um pouco reservada, mas genuinamente gentil." Foi nesse ambiente que Suri começou a se abrir a novas amizades, algo que raramente fazia antes. Uma fonte próxima à família Holmes compartilhou que Suri antes estava aterrorizada de compartilhar qualquer coisa sobre sua infância. Não por vergonha, mas pelo medo de que, uma vez que falasse, as pessoas a veriam como uma garota de Hollywood que vivia da fama e do privilégio do pai. Ela não queria essa imagem. A fonte compartilhou que Suri não queria piedade nem julgamento baseados no sobrenome Cruise. Em uma conversa reconstruída no Campus Conversations, Suri supostamente disse a uma amiga próxima
que não guarda ressentimento pelo pai, mas que também não espera nada dele. Isso se deve ao fato de que, durante toda a sua infância, ela esperou vezes demais, e a cada vez, o silêncio foi sua única resposta. Quando você esperou por algo que nunca chega, ela foi citada dizendo, você aprende a caminhar para a frente sozinha. Por isso, ao olhar para o futuro, Suri escolheu um caminho completamente independente. Uma vida sem a cientologia, sem as pressões de Hollywood, sem o sobrenome Cruise, sem que a sombra do pai aparecesse em cada decisão. Ela queria escrever seu próximo capítulo com suas próprias mãos e seu próprio coração. E essa escolha, segundo muitos comentaristas culturais, é excepcionalmente rara entre aqueles nascidos em famílias de fama extrema. Ainda assim, Suri não fechou completamente a porta para o pai. A American People Weekly citou uma fonte próxima à família Holmes. Suri uma vez compartilhou, se um dia ele quiser me ver, eu o escutarei, mas desta vez ele tem que dar o primeiro passo. Não era ressentimento. Era o limite de alguém que havia amadurecido, que entendia seu valor e que sabia que o amor em uma família não pode vir de um lado só. Para muitos espectadores, essa declaração se tornou o ponto final perfeito para a jornada de Suri. O Global Celebrity Report descreveu a história de Suri como uma travessia para encontrar a liberdade dos grandes nomes. Uma jornada onde Suri escolheu se afastar do que um dia foi família, não por raiva, mas para preservar a paz que sua mãe lutou tão arduamente para garantir. Muitos analistas midiáticos afirmam que a decisão de Suri de mudar seu sobrenome não é apenas uma declaração de independência da família Cruise, mas também uma mensagem para qualquer um criado à sombra de uma figura poderosa. Para crescer, às vezes você precisa sair dessa sombra, por mais enorme que ela seja. A história de Suri se encerra com uma forma de maturidade tranquila. Para alcançar a paz, às vezes é preciso se afastar até mesmo das coisas chamadas família. Uma conclusão sem drama ou extravagância, mas carregada de significado, assim como o caminho que ela percorreu. A história de Suri Noel não é a de uma criança nascida no luxo, mas a de uma jovem corajosa que se atreveu a se levantar da sombra de sua própria família. Do silêncio de um pai poderoso e do medo de uma mãe lutando na escuridão, a voz da própria Suri, forte, clara e honesta. Ela não precisa de barulho para provar seu valor. Só precisa de um novo nome, uma nova vida e o direito de caminhar sozinha para a frente. E embora tenha soltado o sobrenome Cruise, embora tenha saído do foco de Hollywood, ela deixou a porta entreaberta. Uma oportunidade para a reconciliação, se um dia o pai tiver a coragem de se aproximar. Mas até lá, o mundo deve ver Suri através de uma nova lente, não como a filha de Tom Cruise, mas como Suri Noel, uma pessoa independente, uma jovem que sabe quem é e quem deseja ser. Quem deseja ser. Quem deseja ser. Quem deseja ser.